Glórias a Deus, queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, estamos alegres por mais uma vez poder ser um canal de bênção sobre a vida de todos os irmãos e podemos fazer o uso da palavra do Senhor. Antes de nós começarmos, queremos fazer uma oração e já estaremos dando início a esse estudo nessa noite. Vamos orar? Senhor, Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Deus. Ó Pai, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir, Pai, nesse dia, nos dando graça, Pai, e que essa mensagem, essa palavra do Senhor possa entrar sobre vidas, sobre corações e trazer uma edificação, Deus, um crescimento espiritual, Deus, para nossas vidas, Pai. Oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje queremos entrar num texto da palavra do Senhor, no livro de Efésios no capítulo 1, no versículo 1 em diante. Queremos falar sobre as bênçãos espirituais, vindo da parte do Senhor para a nossa vida. Nos diz assim o texto chave de Efésios capítulo 1, que nos fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A vossa graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofertas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Amém? Até aqui eu quero deixar esse texto para os irmãos. Irmãos, queremos hoje nesse dia falar a respeito da grandeza das bênçãos espirituais em Jesus Cristo, nosso Senhor. Diante desse texto, irmãos, estudado nessa noite, queremos falar sobre as bênçãos concedidas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos falar nesse texto também e mostrar a nossa posição em Jesus Cristo sobre essa terra. Também queremos falar sobre a realidade de uma vida cristocêntrica, uma vida em Cristo Jesus sobre esse mundo. Também queremos falar sobre o desempenho do Espírito Santo e qual é o seu papel no plano da salvação. Há um texto na palavra do Senhor, estamos aqui hoje com o nosso irmão Valdemir, é sempre um prazer poder adorar o Senhor e compartilhar da palavra do Senhor com o irmão Valdemir. E vamos falar hoje, irmão Valdemir, a respeito desse plano salvífico de Jesus Cristo, o quão maravilhoso é o Senhor sobre nossa vida. Há um texto na palavra do Senhor que diz que nós não tínhamos contato com as bênçãos espirituais. Romanos diz isso, que nós estávamos separados, nós estávamos destruídos da glória de Deus, mas o amor de Jesus Cristo, a cruz do Senhor, hoje nos deu acesso aos benefícios, às áreas espirituais, celestial, e vamos comentar a respeito disso aí nessa noite. Glória a Deus. Verdade, irmão Sandro. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, irmão Sandro. Amém. É um privilégio, nós estarmos aqui mais uma vez, meditando nessa palavra tão maravilhosa e nesse assunto que nós estamos hoje abordando aqui a respeito da sublimidade das bênçãos espirituais.
como que aconteceu essas bênçãos em nossas vidas e olharmos, né, para a grandeza, né, e a excelência do propósito de Deus a respeito de toda a humanidade, daquilo que Deus já, lá na eternidade passada, Deus projetou e hoje nós podemos assim usufruir dessas bênçãos. Nós, a todos aqueles que nos ouvem também nesse momento, eu creio que são alvos de bênçãos espirituais. Então é um privilégio nós poder estarmos nesse momento abordando esse tema tão maravilhoso para nossas vidas. Glórias a Deus. Há um texto, irmãos, na palavra do Senhor, e a gente está com esse objetivo, né, de ser um canal de bênção e usar a palavra do Senhor para nós podermos tirar nossas dúvidas. Efésios capítulo 2, versículo 14, o texto diz assim, versículo 13 e 14: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha que interessante. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando o aparelho da separação que estava no meio, e pela cruz reconciliou. Olha que lindo esse texto, irmão Valdemir. Nós não tínhamos parte com os benefícios de Deus. O texto diz que antes estáveis longe, ou seja, nós não tínhamos parte com essa presença, com os benefícios da cruz, mas a cruz nos reconciliou a Deus, ao plano salvífico e os benefícios da cruz. Isso é glorioso, a gente meditar. Reconciliou ambos com Deus, matando com Ele as inimizades. Então hoje, irmãos, nós queremos falar a respeito dos benefícios que o Evangelho, que a cruz, que Jesus Cristo nos garante. Só que, irmão Valdemir, vamos deixar aqui bem claro que não é fácil receber os benefícios. Há uma busca para receber esse benefício. Não é de qualquer maneira. Para nós termos acesso a esse benefício. Como a palavra do Senhor diz, que nós lemos em Efésios, no capítulo 3, ele fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém, irmãos, é verdade. Quando nós falamos da dificuldade, se nós fosse olhar pelos nossos olhos físicos, nós não iríamos compreender, né? Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais e ali entendemos o grande amor de Deus para com a humanidade, porque a palavra de Deus nos diz no livro do Evangelho segundo escreveu São João, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. E quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, o que éramos e aquilo que somos hoje, né? Quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, nós entendemos que a palavra de Deus é muito bem clara em mostrar para a humanidade que todos pecaram, né? O homem ele não tinha nenhuma possibilidade por ele mesmo de ele conseguir sair daquela situação que ele se encontrava. Hoje, nós louvamos a Deus hoje pela vida de muitas pessoas hoje que têm os seus testemunhos de transformação de vida. Pessoas que para a sociedade não tinha mais jeito, né? Aos olhos da sociedade não tinha mais condições. Eram pessoas que estavam perdidas aos olhos de muito. Mas essas pessoas foram alvos, né? Elas ouviram a palavra do Evangelho. Por isso que é importante nós pregar esse Evangelho de salvação. Porque
a partir do momento que essas pessoas, assim como nós ouvimos a palavra do Evangelho e cremos no poder do Evangelho e entendemos que Cristo Jesus, Ele é o meio pelo qual Deus, Ele concedeu a nós para que hoje nós pudéssemos hoje sermos alvos dessas bênçãos espirituais. A nossa situação no passado era como a palavra de Deus nos fala, que nós estávamos assentados em regiões de sombra de morte. Né? Nós estávamos num lugar sombrio, né? No lamaçal do pecado, praticando tudo o que era contrário à palavra de Deus. E o que era mais terrível, que nós estávamos ofendendo a Deus, porque nós estávamos naquela natureza do pecado, né? Mas aí nós vemos a grandeza do propósito de Deus, e lá na eternidade passada, Ele olhar para nós, que seríamos um dia, Deus olhou para o futuro e viu nós ali aceitando a palavra do Evangelho e crendo no poder da cruz. Então agora nós somos alvo dessas bênçãos maravilhosas da parte de Deus. Isso se enquadra muito bem no texto que ele diz ali, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus já tinha um projeto na nossa vida. Com certeza. Deus já tinha um plano salvífico na nossa vida. Só que esse plano salvífico da cruz de Jesus, como Ele nos elegeu antes da fundação, há um texto em Hebreus capítulo 5, versículo 9, que o texto diz assim: e uma vez aperfeiçoando, tornou-se a fonte da salvação, Glória a Deus, eterna para todos os que lhe obedecem. Olha que coisa linda. Então, o plano de salvação, o plano salvífico da cruz, ele também vem atrás de um compromisso nosso, com certeza, de nós obedecer à cruz, obedecer ao Evangelho, obedecer à palavra. E o grande acontecimento que tem acontecido nos últimos tempos é que muitos querem receber as bênçãos espirituais, mas não querem mais obedecer. Mas o que Jesus está ensinando hoje e está falando para nós é isso, que Ele é a fonte da salvação, né? a fonte do pecador, a fonte daquele que o mundo não tem mais jeito, não tem mais condição nenhuma. Jesus está falando, eu posso ir ao teu encontro para mudar a tua situação, para mudar a tua vida. Como a palavra do Senhor diz, outrora, quem nós era? Pela sociedade, nós éramos pessoas que não teríamos condições nenhuma. Mas hoje a cruz do Senhor, a palavra nos mudou, nós temos uma reconciliação, a parede da separação entre nós e Deus foi derrubada através da cruz. A graça do Senhor, como diz o texto, essa fonte de salvação eterna nos alcançou. E esse alcance em nós trouxe mudança. Ele traz um selo dentro de nós, um selo que nos convence todos os dias de sermos pessoas melhores e pessoas a um caminho mais reto até a volta de Jesus. É verdade, irmão Sandro, esse processo aí à medida que a pessoa ela ouve o Evangelho, que ela crê no propósito de Deus para a sua vida, ele passa então a ser ali alvo, né, de uma manifestação gloriosa do Espírito Santo na vida dele. Esse Espírito Santo ele incumbe na vida dele, né, a parte da regeneração. Né, aonde ele então passa a conhecer, né, o propósito de Deus, porque é através do Espírito Santo que ele se convence do erro, de onde ele estava antes dele conhecer o Evangelho. O Espírito Santo abre a visão dele para que ele possa entender o propósito de Deus na vida dele, né? Porque o Espírito Santo ele age nessa função. Então, quando nós vamos estudar hoje a respeito das bênçãos espirituais, Paulo aqui, ele louvando a Deus, Paulo ele também se inclui, né, nesse privilégio de ser abençoado, quando ele diz, nos abençoou
Veja aqui no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui, bendito Deus e Pai. O Pai é a fonte desse benefício, né? O Filho, ele agiu no propósito de executar essa obra redentora, né? Se oferecendo como um preço. Sim. Ele pagando o preço maior, que é entregando a sua própria vida em sacrifício, né? Ali para que então esse resgate acontecesse, né? Porque não foi por meio de prata, não é por meio de ouro ou de nenhuma outra coisa preciosa que a gente pode conseguir a salvação, mas só por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O alto preço foi pago na cruz do Calvário. Então Paulo aqui, ele dizendo aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quando nós vamos falar hoje de bênçãos, geralmente hoje as pessoas hoje correm atrás de bênçãos materiais. Mas Paulo está falando aqui de algo muito mais precioso do que bênçãos espirituais, né? Que é essas bênçãos que acontecem hoje na dimensão espiritual, em Cristo Jesus, né? Isso é maravilhoso para nossa vida. E essa dimensão espiritual, ela só é alcançada através da fé. Através da fé. É só através da fé, porque a própria palavra do Senhor, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o meu justo, ele vive pela fé. Então, se hoje a gente for testemunhar aqui, a gente tem muitas bênçãos espirituais alcançadas pela fé. Nós temos exemplos dos heróis da fé, os profetas, temos exemplos de milagres que foram alcançados através da fé. Foram bênçãos espirituais, celestiais, alcançadas na vida de muitas pessoas através da fé. Glória a Deus. Nós vemos ali no livro de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 8 e 10, pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Ele falou, isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então, eu vejo que privilégio maravilhoso, pela graça, porque ninguém pode ser salvo pelas obras, não, pelas suas próprias, vamos dizer assim, pelos seus esforços humanos. Ninguém consegue chegar à salvação, né? Por mais que nós hoje nos ofereçamos, né, para fazer aí algo aí que venha chamar a atenção de Deus, isso é como trapo de imundícia. Porque é somente pela graça de Deus. Nessa questão de salvação, é somente por meio de Cristo. Porque Paulo está falando aqui, que em Cristo, então, hoje nós vivemos a nossa vida aqui, temos que viver 100% cristocêntrica. Né? A nossa vida tem que ser cristocêntrica. Né? Tudo na nossa vida hoje tem que glorificar o nome de Jesus Cristo. Tem um texto da palavra do Senhor, para nós podermos entender o quanto o Senhor é glorioso. Colossenses capítulo 1, 26 e 27, diz assim o texto: o mistério que estava oculto, desde todo o século, em todas as gerações, e que agora foi manifesto ao seu santo. Olha que glorioso isso. Ao qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que em Cristo em vós espera da glória. Então você perceba que a gente, voltando ao assunto da fé, que isso não existia. Era um mistério oculto. Era um mistério oculto, mas através de Cristo, Ele entregou ao seu santo, e hoje a gente tem essa convicção, hoje nós temos essa certeza, nós temos
isso que arde dentro de nós hoje, que é a garantia da salvação, de Jesus Cristo um dia voltar para nos buscar, e nós podemos falar: Senhor, nós fizemos tudo que a Tua palavra nos ensinou, nós aguardemos esse momento tão esperado. Então, o mistério que nos foi revelado pode muito bem se enquadrar às bênçãos espirituais que o Senhor nos entregou. Agora, a regeneração, Paulo vem falar em 2 Coríntios também, capítulo 5, versículo 17, ele vem falar, quando o Senhor falou a respeito da regeneração, ele vai falar assim, ó: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha que glorioso isso. Então, quando estamos em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz, quando alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Isso é automaticamente porque, quando estamos em Cristo, nós somos selados por esse Espírito, o Espírito que nos regenera todos os dias, que nos mostra a perfeição de uma vida santa, uma vida irrepreensível, e automaticamente, quando vivemos em Cristo, irmão Vladimir, é automático. A Bíblia fala que, em Mateus 6,33, para buscarmos primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e isso só conseguimos buscar pela fé, e o texto complementa: e as demais coisas será acrescentada. Ou seja, eu obedeço primeiro, através da fé, aquilo que eu creio que é a palavra do Senhor, sou regenerado por essa palavra, e automaticamente as bênçãos vêm sobre mim. Amém, é verdade. E isso, irmão Sandro, se dá através do quê? Através da atuação do Espírito Santo. Porque nós entendemos que o homem, ele tem a sua natureza carnal, né? No homem ainda existe esse lado, essa natureza que guerreia contra o espiritual. Mas como que nós hoje somos pessoas que conseguimos hoje vencer esse lado, né, carnal do homem, é através da atuação do Espírito Santo. A partir do momento que nós nos enchemos de Deus, a nossa vida hoje ela é fortalecida através da nossa vida hoje de comunhão com Deus, né? Buscando a palavra de Deus, orando, né? Vivendo em comunhão com Deus. A partir do momento que a gente vive esse lado devocional da nossa vida, dessa intimidade com Deus, em oração, vigiando, nós estamos sendo fortalecidos no Espírito Santo, para que esse homem, que é simbolizado pela palavra de Deus como uma velha criatura, ele não venha reinar mais no nosso corpo mortal, né? Que ele não venha mais ter domínio sobre nós, né? Que a nossa mente hoje, Paulo falando aos Colossenses, não me falha a memória agora o versículo, mas Paulo falou assim: agora pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então, hoje, o Espírito Santo, ele trabalha nesse processo da nossa vida, e nos santificar, né? E nós nos moldarmos cada dia mais na palavra de Deus, para que a gente possa, assim, hoje, não viver mais dominado, né? Como anteriormente nós éramos considerados como escravos, né? Por mais que nós queríamos fazer o bem, nós não fazíamos o bem, porque existia um domínio do pecado em nós, que nós não tínhamos como nos desprender daquele dominador que nos dominava. Mas a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho de Cristo, que Cristo entrou em nós, né? Aí então nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, e já não somos mais servo do pecado, mas hoje nós somos servo de Cristo, vivendo uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Há um texto também para nós dar complemento que ao que o irmão Valdemir falou. Colossenses capítulo 3, 9 e 11, o texto diz: não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem
com as suas práticas, e se revistamos do novo. Você vê que glorioso. O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre gregos, judeus, circuncisos, incircuncisos, bárbaros. Então, se veja, olha só, o texto diz para nós se renovar, como foi dito aqui, se renovar do novo homem. E como nós se renovamos do novo homem? É através dessa busca constante, dessa busca através do Espírito Santo. E o texto diz também em Tito, capítulo 3, versículo 5, que ele diz: não pela obra da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejais feito herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha que glorioso. O próprio Jesus, em João 16, também Jesus falou que esse Consolador, esse selo, ele viria para nos convencer e nos converter nós do mundo do pecado. É maravilhoso a receber da parte do Senhor as heranças, e temos esse privilégio hoje, temos esse intermediário hoje, que é poder estar na presença do Senhor. Quando nós falamos de selo do Espírito Santo, nós podemos falar muito bem aqui também, que há os frutos do Espírito Santo, há os frutos do selo, e Gálatas fala isso. Gálatas capítulo 5, 22, 23, o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não vamos entrar aqui hoje a respeito dos frutos do Espírito, mas há uma ordem, através do Espírito Santo dentro de mim, há uma ordem, há uma hierarquia, há benefícios dentro de mim, que eu sou transformado, regenerado pelo Espírito Santo. Você vê, né, irmão Sandro, é coisa maravilhosa quando existem esses frutos, né? Se nós fosse falar aqui a respeito dos frutos do Espírito Santo, nós ficaríamos um tempo aqui muito grande, né? Mas o que nós também vemos, né, que o Espírito Santo na vida da pessoa, ele não produz somente os frutos, mas ele produz um relacionamento com Deus. Nós estamos falando aqui que no nosso passado anterior, antes de nós conhecer o Evangelho, a nossa situação no passado, que nós estávamos desligados totalmente de Deus. Nós, por mais que nós buscássemos essa religação, nós não tínhamos condições por nós mesmos, né? Então, se a gente for olhar hoje para o homem, nós vamos ver que o homem ele busca essa religação com Deus, né? Através de tantas coisas. Às vezes nós falamos aqui hoje que Deus abre o nosso entendimento para que nós possamos entender o propósito de Deus para nossas vidas, né? Então nós entendemos que é somente o homem ele se religar novamente a Deus, né? Porque quando nós olhamos para a tragédia do pecado lá no Éden, quando Adão ele pecou, houve o desligamento, foi um bloqueio no seu relacionamento com Deus. Assim também o homem ele precisa desse relacionamento. Por natureza ele já tem dentro de si um senso de adoração, né? Então, mas hoje ele não consegue encontrar formas para adorar, porque ele está desligado do seu Criador. Mas a partir do momento que ele entende, através do Espírito Santo de Deus na vida dele, que é possível, né, ele se reencontrar novamente, quando ele começa a ouvir a palavra do Evangelho e ver o valor que ele tem para Deus,
porque Deus ele ama todas as pessoas, e o propósito de Deus é salvar todas as pessoas, né? Então nós vamos ver que o papel do Espírito Santo é produzir esse verdadeiro relacionamento com Deus, né? Através ali da sua busca, através ali da sua sede, porque a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado aqueles que têm sede, né? E aqueles que têm sede, eles serão saciados. Então nós vamos ver que Deus ele sempre abre para nós essa porta, essa oportunidade, para que as pessoas possam encontrar uma porta aberta para Ele, que Deus está sempre pronto para receber todos aqueles que eles sentem essa necessidade de voltar-se para Deus, de entregar sua vida para Cristo, né? Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que você possa guardar ao teu coração, nesse dia, a mensagem do Senhor. Deus te elegeu, Deus te escolheu para você ser um beneficiário das bênçãos espirituais, através da tua obediência ao Senhor. Então que você possa receber ao teu coração essa palavra, o nosso irmão aqui vai estar orando, e desde já queremos agradecer a todos em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo glorioso plano de salvação, aleluia, meu Pai. Jesus. Ó Deus, como é bom, Senhor, glória ao teu nome, Pai. Meditarmos, meu Deus, a respeito, Senhor, do seu grande amor, meu Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, que o Senhor já projetou lá na eternidade passada, meu Pai. A respeito, Senhor, desse que nos ouve, meu Pai, nessa noite. Ó Senhor, nós te louvamos, meu Pai, como Paulo louvou o teu nome, Senhor, pelos benefícios da salvação, meu Pai, pelas bênçãos espirituais, que hoje, meu Pai, nós somos alvos destas bênçãos, meu Deus, que tem sido derramada, não somente sobre a nossa vida, mas também sobre a vida deste ouvinte, Senhor. Ó Deus, que, ó Pai, também, Senhor, ali, Senhor, no seu coração, meu Pai, ele crê na obra redentora do Calvário. Senhor, nos dá graça, meu Deus, para permanecermos, ó Pai, ó Deus, diante de Ti, na posição, Senhor, de privilegiado em Cristo Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém, Senhor Jesus. E eu deixo aqui também para os nossos irmãos ouvintes, para que você também compartilhe essa mensagem de salvação. Você fazendo assim, dessa forma, você está também evangelizando pessoas, quem sabe pessoas que estão aí desesperançadas, pessoas aí que estão vivendo aí dias de tristeza na sua vida, vazios, quem sabe buscando em tantos lugares algo para preencher esses vazios na sua vida. Você compartilhando essa mensagem, você está ajudando essas pessoas também a entender que Deus ama elas e Deus tem um propósito maravilhoso na vida delas. Deus abençoe. Em nome de Jesus.